Então vamos lá, pessoal. Prestem bastante atenção. Chega de PPT. Cria uma tabela aqui, teste índice. Criei um índice clustered. O que é um índice cluster? Então quando eu criei minha tabela, aqui em cima, ela era o quê? Uma heap. Aqui embaixo eu vim e dei um create índice cluster e escolhi o código para ser o meu índice cluster. Por quê? Porque o código é um valor pequenininho, inteiro, que não se repete muito, que de preferência cresce incremental. Quando eu crio um índice cluster, a heap morre e passa a ser um índice cluster organizadinho em forma de árvore pelo código. Do jeito que eu expliquei lá nos PowerPoint. Legal. Agora, eu vou inserir 100 mil linhas aqui. Tem problema criar índice em produção? Claro que tem. Você cria um índice em produção, uma tabela gigante, você vai bloquear seu ambiente inteiro. O índice é pesado criar índice. De preferência, se a tabela for grande, você vai ter que criar fora do horário de produção. Por padrão, tabelas são criadas como heap? Sim. Se você criar uma tabela assim, ela é uma heap. Agora, olha isso daqui, ó, que eu falei lá no módulo 3 no vídeo. Quando criamos uma primary key, ele automaticamente gera um índice cluster. Fill factor, vamos ver junto com include. Então, se eu vier aqui e falar que o meu código é a primary key da minha tabela, o que vai acontecer? Se eu vier na hora de criar essa tabela e falar que essa coluna é uma primary key, eu vou ter alguma heap key agora? Vai ser criado um índice cluster, então eu não vou ter mais heap. Você define, isso aqui não é obrigatório. Eu acabei de criar, respondendo sua pergunta lá atrás, ó, criei uma tabela sem primary key, não é obrigatório. Agora não, eu quero que seja primary key porque o código nunca se repete. Pou, quando eu faço isso, ela cria como índice cluster. Se eu criar ela do jeito que eu criei, ela é criada como heap. Aí depois eu posso escolher o índice que eu quero como cluster. Aqui, ó, minha tabela tem 100 mil registros para a gente brincar. Já usaram esses comandos Ctrl L e Ctrl M? Quem nunca usou Ctrl L, Ctrl M? O que ele faz? Está escrito aqui. Tem uns atalhos aqui em cima. Ó. Include actual execution plan. O outro é... Eu não gosto desse negócio aqui de cima. Ó. Display estimated. Um é o quê? Para mostrar o plano estimado de uma query. Ó. Ctrl L. O outro é o plano real. Ctrl M. Para não ter que ficar lá em cima toda hora olhando qual daqueles botãozinhos minúsculos que você nunca acerta de primeira, grava o Ctrl L e Ctrl M que é mais fácil. O Ctrl L faz o que, galera? Qual a diferença desses dois? O Ctrl L, você vê o plano estimado, ó, antes de eu rodar a query. Então o SQL acha que a query vai rodar sim. Mas você lembra lá do problema das estatísticas? Em casos bem específicos, pode ser que uma query rode diferente. Ó, por isso que, sempre que possível, se a query for rápida, dá um Ctrl M, roda a query e olha o que aparece aqui depois que você roda a query com Ctrl M. Aparece uma abinha a mais. Ó, deu resultado, 100 mil linhas, e olha a abinha que apareceu aqui. Beleza? Então o Ctrl M é o plano real. Você só vai ver ele depois que sua query executar com sucesso. O Ctrl L você consegue ver antes, porque ele é o plano estimado. Tem uma referência aqui abaixo, comparando por qual caso que eles podem vir diferente. Leiam depois, quem quer ficar fera aí em Tuning.
Show! Agora vamos começar a brincar de consultas igualzinho aquelas consultas que eu fiz lá no PowerPoint. Vamos ver se aqui na prática esse negócio funciona. Deixa eu pegar um código que existe, procurar o código 17. Galera, vamos lá. Minha tabela teste e índice tem 3 colunas. Relembrando. Código, data e descrição. 3 colunas. Fiz o índice cluster em código. Então só tenho um índice para essa tabela. Todo mundo gravou? Agora eu preciso da ajuda de vocês. Como que o SQL vai retornar o resultado dessa query? Qual o plano de execução que o SQL vai me dar para essa query? Estou buscando uma coluna código que eu tenho um índice cluster nessa coluna. O que vocês acham? E estou fazendo um asterisco aqui, ó. Estou buscando uma coluna e estou fazendo um asterisco. Qual o plano de execução que a gente vai achar quando a gente clicar nesse botãozinho aqui, ó? E aí, pensem. Quais as opções? Vamos lá, vou ajudar vocês. Seek, você vai ver um lookup, você vai ver um scan, ou você vai ver um RH? Quando que eu tenho um lookup? Vou mudar minha pergunta. Quando vocês acham que eu vou ver um lookup? Para ler todas as colunas. Mas quando que eu preciso fazer um lookup? Quando eu não acho de primeira. Não é toda asterisco que vai ter lookup. Não grava assim, dessa forma. Eu estou fazendo uma busca em qual índice? Estou fazendo uma busca no índice cluster, certo? É o único índice que eu tenho, não tem outro. O que eu tenho no meu índice cluster? Tudo. O que eu tenho no índice cluster? Eu não tenho todas as colunas dessa minha tabela no índice cluster? Então, quando eu achar o 17 lá no índice cluster, eu já tenho tudo que eu preciso. Eu não preciso fazer um lookup, entendeu? Por quê? Mesmo o cara botando asterisco, eu tenho tudo que eu preciso lá naquela página. Foi a consulta 2 do primeiro slide que a gente fez, inclusive. Entendeu? Depende da onde você está indo buscar. Nesse caso, eu estou indo no cluster. O cluster é aquele cara grandão, aquele cara que tem todas as colunas. Nesse caso aqui, 3 colunas. Então, o asterisco já está aqui. Não preciso fazer lookup. Lookup, para o Lucas que perdeu, é quando eu vou no índice não cluster, não acho todas as colunas que eu preciso lá, porque o cara botou um asterisco, aí eu tenho que fazer um lookup na tabela, que no caso é um índice cluster ou uma heap, para pegar o resto das informações. Faz um desenho das páginas para mim. É exatamente esse caso aqui, ó. Nós estamos fazendo exatamente essa consulta aqui, ó. Beleza? Estou procurando o last name aqui nesse caso. Achei o Domingues, está aqui, ó. Asterisco. Esse é um índice cluster. Eu tenho 3 colunas. Todas as 3 estão aqui, ó. Preciso em algum outro lugar na face da Terra pegar o resto das colunas? Não preciso, galera. Tá todo mundo aqui. Então eu fiz um seek e acabei de achar o meu resultado. É exatamente isso que a gente está fazendo lá naquela primeira consulta. Beleza? Deixa essa questão do lookup, eu vou responder na próxima consulta. Quando você fez uma busca, você tem tudo que você precisa, mesmo que o cara usou asterisco, acabou, sua query acabou, você não precisa fazer mais nada. Vamos ver se o que eu estou falando é verdade? Olha aqui, ó. Clustered Index Seek. Olha o desenhozinho. Papapou.
Lembra lá da busquinha que a gente fez? Papapou, papapou. É rápido. Fiz um seek. Achei o 17 rapidinho na minha árvore, com 3, 4 leituras, depende do tamanho da árvore. E aonde que eu fiz um seek? No índice cluster, por isso é chamado de Clustered Index Seek. Tá aqui o nome que eu criei lá em cima, SK01. Viram? Eu fiz um seek, achei o registro do código 17, mesmo o cara com asterisco, naquela página eu já tinha as outras colunas. É tudo que eu preciso. Plano de execução mais simples que esse aqui, impossível. Mais rápido que esse, impossível. Entendido? Show, show, show. O SQL fez o seek, ele desceu para achar o código. Perguntinha agora para vocês, todo mundo respondendo aí. Quem já ouviu falar no Set Statistic I/O On? Quem já usou isso, sim ou não? Galera, todo mundo aí que respondeu não, esse é mais um comando que vocês vão usar pro resto da vida. Toda vez, se vocês forem trabalhar com query, você não precisa nem ser DBA para usar esse comando pro resto da vida. Isso aqui é para quem faz query. Toda vez que você for fazer uma query para botar no seu ambiente de produção a partir de hoje, você vai fazer duas coisinhas. Você vai rodar o Set Statistic I/O On e você vai dar o Ctrl M para ver o plano dessa query. O Set Statistic I/O On faz o quê? Ele mostra quantas leituras a gente teve que fazer para dar o resultado dessa query. Mostra onde, Fabrício? Aqui, ó. Nessa aba Messages. Então você clica aqui na aba Messages. Olha o que ele mostra aqui pra gente. Eu tive que ler 3 páginas, papapou. Lembra do papapou do slide? Papapou. 3 páginas foi suficiente para eu achar o código 17 e dar o resultado da minha consulta. Leituras em disco? Depende. Se for physical reads, ele foi lá no disco. Nesse caso aqui, isso aqui já está em memória. Então é logical reads. Quando você roda a query uma vez e não tem nada em memória ainda, você vai ver physical reads. Você roda com ela pela segunda vez, você vai ver logical reads. Esse é um motivo do seu rodar uma query pela segunda vez e ela ser mais rápida. A primeira vez ela tem que ir no disco. A segunda vez ela já pega em memória. Viu que legal? Normalmente no ambiente de produção as queries são rodadas várias vezes, a mesma query. Uma query importante lá de alguma tela. Então a gente vai sempre focar nesse cara aqui, de melhorar o logical read, tentar ler menos página possível, mesmo que esteja em memória. Olha que legal desse comando. Imagina essa queryzinha aqui é simples. Agora se eu tiver 10 joins, o SQL vai vir aqui as 10 tabelas. Vai te falar, ó, essa tabela você faz 3 reads, essa aqui você faz 1 milhão de reads. Qual a tabela que você vai focar seu tuning, galera? Quando você rodar isso? Você vai focar nessa tabela que faz 1 milhão de reads. Então o cara te direciona, estão vendo? Se você tiver uma query grande aí do seu ambiente de produção, você pegou, ela está lenta, igual vocês tenham reclamado aí que tem alguma query lenta, você vai botar o Set Statistic I/O On, vai dar um F5 lá em produção, você vai ver qual o lugar, qual a tabela que está fazendo mais reads. É esse cara que você vai focar para atacar e tentar melhorar a sua query. Se você der sorte, não vai ter um índice legal naquela tabela e você pode criar um e ser feliz. Beleza. Vamos fazer uma busca aqui por data agora. Só dar um replace aqui na data. Vamos lá. Fiz uma busca por data. O único índice que eu tenho nessa tabela é um índice em código. Qual o plano de execução o SQL vai me dar aqui, galera? Seek, scan, lookup, RH. Eu tenho algum índice em data? Primeira pergunta que vocês fazem. O SQL vai fazer essa pergunta. Na hora que ele for tentar rodar essa query, ele vai olhar.
Cara, eu tenho algum índice em data? Não tenho. Tenho? Não, não tenho, certo? Só tenho um índice clustered em código, que é a minha própria tabela lá. Então não existe uma forma rápida na vida do SQL fazer isso ser rápido, do SQL fazer um seek. Ele nunca vai conseguir fazer um seek se ele não tiver um índice em data. Gravaram? Eu nunca vou conseguir fazer o seek se eu não tiver um índice naquela coluna. Então eu não vou conseguir fazer um seek em data. Por quê? Porque eu não tenho nenhum índice em data. Vou ter que fazer um scan. Aonde? No único lugar que eu tenho, que é a minha própria tabela, que é o índice clustered. Entendido, galera? Então, esquece o lookup. Acho que no próximo exemplo aí vai ter um lookup para vocês ficarem felizes. Mas por enquanto, o primeiro foi seek e o segundo é um scan. Quer ver? Tá aqui, ó. Scan. Aonde? No índice cluster, que é a minha própria tabela. Eu só tenho um índice cluster. Aí ele chama de clustered index scan. Olha a setinha, olha o desenhozinho que legal, ó. Já tá te falando, ó. Tô fazendo scan em todos esses quadradinhos. Olha os quadradinhos aqui, ó, parecido com a minha árvorezinha. Tô lendo tudo um a um para procurar essa bendita data porque o desenvolvedor não pensou em nenhum índice para essa query. Reclame com ele se tiver lento a minha tela, beleza? Quando eu tenho um seek, como é que fica esse desenhozinho do plano de execução? Assim. Quando eu tenho um scan, assim. Tem problema de performance deixar ativado o set statistic? Não. Set statistic ele é a nível de sessão. Então ele só funciona aqui nessa sua telinha. Ele não vai ficar funcionando para o servidor inteiro. Quando você fechar essa sessão e abrir outra, você tem que setar o set statistic on de novo. Scan no RIP ou no cluster tem a mesma performance? Mesma coisa, o mesmo custo de ler todas as 1 milhão de páginas. Uma a uma. Normalmente a sua RIP fica mais fragmentada, então pode ser até um pouco mais custoso e na RIP fragmentada, mas eu não falei de fragmentação ainda. Vamos supor que estão iguaizinhas, acabou de criar, está fresquinha elas. Vai ser a mesma coisa. Porque elas vão ter... Qual é o custo? É eu ler as páginas. As duas têm a mesma quantidade de páginas. Partiu. Onde ele armazena esses dados do set statistic.io on? No lugar nenhum. Só mostra na sua tela. Tá aqui, ó. Só mostra. Isso não fica guardado em nenhuma tabela, em lugar nenhum. Olha o custo de eu fazer um scan, galera. Lembra a consulta lá de cima? Ela fez quantos reads? 3. Papapou. 3 reads. Não tenho nenhum índice. O SQL tem que fazer o quê? Scan. Qual o custo? Ler todas as 21.508 páginas da nossa tabelinha de teste. Isso é bom ou não é bom? Oxe, imagina se eu tivesse 1 milhão de páginas. Esse exemplozinho aqui é pequenininho. A produção de vocês tem bombas e mais bombas. Legal. Deixa eu guardar esse custo aqui.